Saudações a todos, meninos que estudam a 10ª classe, que pediram para que eu gravasse esta aula para poder esclarecer alguns pontos sobre o estudo completo da função quadrática. Bom, esta é uma aula que os meninos da 10ª classe, em particular, que trabalham comigo, pediram para que eu gravasse para poder esclarecer as suas dúvidas. Contudo, quem estiver interessado dos internautas podem também consumir esta aula. Conforme já disse, a aula tem a ver com o estudo completo da função quadrática. A função quadrática mais simples, quer dizer, a elementar, aquela em que y é igual a x ao quadrado, onde b e c ambos são iguais a zero. Então, temos aqui 4 funções. Temos f de x, g de x, h de x e de x. Neste caso, a função que nós vamos fazer o estudo completo é f de x é igual a 2x ao quadrado. Bom, nós já ensinamos como é que se representa o gráfico da função quadrática. Para este caso, nós podemos recorrer à tabela. Aqui temos a tabela, onde escolhemos alguns elementos de x. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e calculamos as suas imagens e temos aqui quando x é menos 3, y é 18, quando é menos 2 é 8, por aí adiante até o 3. Nessas condições, ou feita a tabela, passamos para a construção dos gráficos ou do gráfico. Neste caso a função f de x é esta aqui que aparece em azul, f de x. É uma parábola virada para cima, já que o a é maior que zero. Isso já explicamos. Temos aqui nas observações, né? Tendo construído o gráfico da função f de x, aí vamos fazer o estudo completo, que é o que nos interessa. No estudo completo, nós devemos indicar o domínio da função, contradomínio, zeros da função, ordenada na origem, eixo de simetria, coordenadas de vértice, ou vértice da parábola, monotonia e variação de sinal. Começando pelo domínio. O que vai ser o domínio? O domínio é indicado por todos os valores de x para os quais o gráfico existe. Quer dizer, são todos aqueles valores de x que foram usados para construir o gráfico. Se nós repararmos bem para o nosso gráfico, neste caso este f de x, vamos ignorar esses outros gráficos. Vamos nos concentrar apenas no gráfico f de x. Iremos perceber que este gráfico vem de menos infinito, isto é, quando caminhamos aqui do eixo do x, pegamos o gráfico, caminhamos com ele, vamos perceber que ele vem de menos infinito, vai caminhando, vai chegando aqui no zero, muda de posição, ele começa a crescer para mais infinito. Isto é, qualquer valor de x pode, ou através dele podemos construir este gráfico. Sendo assim, iremos dizer que o domínio da função é igual, o domínio da função x pertence a R, ou vamos dizer que x pertence ao intervalo dos números que começam de menos infinito até mais infinito. Isto porque qualquer valor de x, ela pode produzir imagem, ok? Agora vamos ao contradomínio. O que vai ser contradomínio? Contradomínio vão ser todos os valores de y para os quais o gráfico existe, ou para os quais o gráfico já aparece. Bom, é o contrário de domínio. Então, o contradomínio lê-se na horizontal, aliás, na vertical. Isto é, usando valores de y. Começamos do... chegamos aqui no sistema, vamos procurar por onde é que começa o gráfico, de baixo para cima, em relação ao eixo dos y.
E se formos a perceber, o nosso gráfico, ele começa do zero e vai até ao mais infinito. Isto é, do zero e vai crescendo até ao mais infinito. Este é que é o contradomínio. Então vamos dizer, y pertence ao intervalo fechado do zero até mais infinito. Ou y pertence aos números reais positivos, incluindo o zero. Ok? Esse é o contradomínio. Depois disso, vamos aos zeros da função. O que são os zeros da função? Zeros ou zero, tanto faz. São zeros da função, os valores de x nos pontos em que o gráfico toca o eixo do x. Neste caso, temos que vir aqui no sistema, nesse caso, sistema cartesiano ortogonal, onde nós representamos o gráfico, vamos procurar ver onde é que o gráfico toca no eixo do x. Então, no ponto ou nos pontos onde o gráfico toca no eixo de x, nós vamos chamar esses pontos de zero da função. Para o caso aqui, o nosso gráfico toca no zero, aqui na origem, x igual a zero, onde x é igual a zero e y também aqui é igual a zero, neste ponto na origem. Então, zero da função, neste caso só temos um zero, por isso vamos dizer zero da função, x igual a zero. Depois, ordenada na origem. Ordenada na origem vai ser o inverso de zero da função, isto é, será o valor de y no ponto em que o gráfico toca o eixo dos y. Neste caso, o gráfico toca no ponto y igual a zero. Então, neste ponto aqui, y igual a zero, na origem nesse caso, onde há coincidência com o zero da função. Assim sendo, y vai ser igual a zero, é ordenada na origem. Depois temos eixo de simetria. O que é que vai ser o eixo de simetria? Vai ser o valor de x no ponto em que passa uma linha imaginária que divide a parábola em duas partes proporcionais. Normalmente a gente diz duas partes iguais, mas são duas partes simétricas, proporcionais, ok? Então, aqui se formos a notar, o eixo dos y já nos ajuda a estabelecer o eixo de simetria, quer dizer, ele funciona como o eixo que divide a parábola em duas partes proporcionais. Então, este eixo de simetria passa pelo zero no eixo do x. Então, x igual a zero vai ser eixo de simetria. Depois temos coordenadas de vértice ou vértice da parábola, que é o ponto onde encontramos a flexão, onde encontramos a curva da parábola, ok? Então, no nosso caso aqui, conseguimos ver que o gráfico vem curvar ou faz a curva na origem do sistema cartesiano ortogonal, onde x é igual a zero e y é igual a zero. Então, o nosso vértice da parábola é indicado dessa forma. Podemos indicar através do ponto ou indicamos mesmo através do valor de x e y, dissociando nesse caso. Então, x no vértice igual a zero ou y no vértice igual a zero. Quem quiser indica em forma do ponto. Depois temos monotonia. Monotonia é falar da variação do gráfico em termos do seu crescimento ou decrescimento. Então, vamos caracterizar o gráfico. De recordar que nós sempre fazemos leitura dos valores de x da esquerda à direita, quer dizer, de menos infinito até mais infinito. Quando é eixo dos y, fazemos leitura de baixo para cima, ok? Então, a variação de sinal aqui vamos fazer através dos valores de x. E o que é que vamos ver aqui no gráfico? Vamos perceber que quando nós caminhamos da esquerda para a direita, o gráfico tende a decrescer até o zero. Quer dizer, do lado esquerdo do zero, o gráfico está a decrescer. Isto é, de menos infinito até zero, o gráfico decresce. Agora, do lado direito do zero, o gráfico tende a subir. Como tende a subir, então vamos dizer que o gráfico é crescente, de zero a mais infinito. Ok? Depois temos variação de sinal. Variação de sinal é dizer onde é que o gráfico, ou para que valores de x o gráfico é positivo e para que valores de x o gráfico é negativo. Bom, vamos fazer leitura, saindo da esquerda para a direita em relação ao eixo do x, iremos perceber que ao sair da esquerda para a direita, vamos encontrar este gráfico em cima
do eixo do x, que é a parte positiva. Em cima do eixo do x, nós encontramos valores positivos do y. Embaixo do eixo do x, encontramos valores negativos do y. Neste caso, este gráfico, ele encontra-se totalmente em cima do eixo dos y. Por se encontrar em cima, em cima do eixo do x, onde ficam os valores de y que são positivos, que correspondem ao gráfico. E por conta disso, vamos dizer que este gráfico é totalmente positivo em todo o seu domínio. Isto é, de menos infinito a mais infinito, o gráfico é positivo. Ele não varia. Então, significa que ele é positivo em todo o seu domínio. E aí nós indicamos o estudo completo da função quadrática f de x igual a 2x ao quadrado. Bom, vamos parar por aqui. Em relação à nossa aula, espero que tenham percebido. Caso tenham dúvida, comentem aí embaixo e não esqueçam de darem o vosso like para que possamos produzir mais vídeos com conteúdos que são do vosso interesse e que possam melhorar os vossos estudos. E muito obrigado, até a próxima.